É... No último encontro, na verdade, eu acho que não é nem último encontro, faz pelo menos aí uns 6 meses ou mais que eu me lembre que o João tem compartilhado ou aqui ou durante a semana na comunhão sobre a salvação. Eu lembro quando ele chegou falando que, acho que foi bem assim, ele falou assim, cara, eu olho a Bíblia e a Bíblia está permeada de uma ponta a outra com a história da salvação. E a palavra de Deus, ela tem a salvação como um tema, o tema principal talvez. E essa salvação, e aí pegando das coisas que ele tem falado, essa salvação é um processo. Ela não é um ato, um ato pontual que começa e termina na nossa conversão. Mas a salvação é um processo de Deus na nossa vida, que começa lá, mas que vai terminar um dia. Tem um texto em Filipenses 2,12 que Paulo fala exatamente isso. Ele fala assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, a salvação, você desenvolve ela. Eu acho que isso é bom para desmistificar na nossa cabeça o que é a salvação e não só desmistificar, como ampliar a nossa visão do que é a salvação. Eu estou aqui só assim, pincelando algumas coisas que eu particularmente peguei do que o João tem compartilhado. Uma outra coisa que eu acho que ele até comentou um pouco agora é o quanto muitos têm esquecido de onde Deus nos tirou. Às vezes há eu não vou dizer menosprezo, mas há uma diminuição do valor. Falou o que aí? Uma banalização da nossa salvação, daquilo que o Senhor fez conosco. E eu lembro também, uma vez aí compartilhando com o João, falei assim, nossa, eu lembrei da história daquela mulher que chega aos pés de Jesus chorando, lavando os pés de Jesus com as lágrimas, e Jesus conta uma história para aqueles que estavam com ele, e no final Jesus diz assim, a quem mais se perdoa, mais ama. A nossa gratidão, essa é a palavra, a nossa gratidão pelo que o Senhor fez para conosco, está diretamente relacionado ao quanto nós nos sentimos perdoados por Ele. Agora, eu só vou me sentir perdoado pelo Senhor a ponto de amá-lo muito, porque ali o que Jesus está dizendo é, olha, o seu amor, o amor de uma pessoa está relacionado diretamente com quanto ele foi perdoado. Tanto que depois ele chega para a mulher e fala, mulher, os seus muitos pecados estão perdoados. Então, o nosso amor pelo Senhor, ele é diretamente relacionado com o quanto fomos perdoados, o quanto nos sentimos perdoados. E nós nos sentimos perdoados nessa grandeza quando nós sabemos o tamanho da culpa que nós tínhamos. Por isso que Jesus conta a história de um que devia 50, outro devia 5, e qual dos dois se sentiu mais perdoado? O que devia mais? Por quê? E aí eu colocando essa história no nosso contexto de hoje, eu sou assim, quantas vezes eu estou no caixa com um amigo, com um irmão, hoje não acontece tanto porque você usa muito cartão, né?
A não ser que não tenha fundo e o irmão tem que pagar tudo. Mas geralmente você chegava no caixa e a mulher falava assim, olha, deu 43,22. Aí você, eu tenho 40, você tem aí 3,22 aí. Aí o irmão dava, então faltou 50 centavos. Aí a pessoa paga para você. Olha, eu vou confessar para vocês, quando um irmão completava com 5 centavos, 1 centavo, depois eu nem lembrava de pagar esse irmão. Quem é que lembra de pagar 1 centavo de volta, né? Por que isso? Porque o valor é tão pequeno que às vezes você realmente se passa. Agora, e quando aquela pessoa chega e paga uma dívida ou te dá um dinheiro que você não tinha condições de pagar aquilo, você tem um coração grato àquela pessoa, aí você convida a pessoa para jantar, você prepara a casa, você enche aquela pessoa de honras. Por quê? Porque é uma demonstração por algo que você não tinha como fazer e aquela pessoa fez por você. Assim também é o Senhor, assim é a nossa relação com o Senhor. Irmãos, quantas pessoas não chegam diante de Jesus, interessadas em um monte de coisa, mas é quase que dizendo assim, olha, eu tenho tudo, só me falta Jesus. Essa pessoa não entendeu nada. Essa pessoa vai entrar já olhando para fora, porque ela não sabe a dívida que ela tem, a culpa que ela tem diante de Deus. Aí quando eu olho para trás e vejo a salvação que Deus fez por mim, um miserável, inimigo de Deus, condenado a fogo eterno, que desprezava tudo que era de Deus, e que só chegou a amar a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu tenho razões de sobra para olhar para o Senhor e ser eternamente grato, porque eu era perdido, cheio de orgulho, de engano, me achava, até eu descobrir que eu não era nada, e lá sendo nada Ele me amou. Por isso que é bom, e eu acho que é isso um pouco do que o João tentou compartilhar, parte, quão grande é a salvação, o que Ele fez por nós. E enquanto o João falava isso no último encontro, eu me lembrava e me enchia de uma palavra que o Senhor me deu já há alguns anos, e eu compartilho de vez em quando com um e com o outro, mas parece que explodiu dentro de mim. Aí depois falei para o João, eu tenho que sentar com você e conversar e falar E eu nem precisei falar muito, eu compartilhei alguns textos, falei algumas coisas e eu acho que na hora o Espírito casou e ele entendeu exatamente o que eu estava querendo dizer e ele me animou a compartilhar com vocês. Uma coisa, irmãos, é o que eu estou falando e lembrando agora, é a gente olhar para trás. A gente olhar para a salvação, para o primeiro estágio, vamos dizer assim, da salvação, que é quando o Senhor nos resgata, nos limpa, nos dá uma nova roupa, o Senhor nos traz para a sua família. Mas a outra coisa é olhar para frente e olhar o que ainda não somos e que haveremos de ser. E também contemplar aquilo que nos aguarda com o mesmo coração, quando olhamos para de onde o Senhor nos tirou e aquilo nos traz uma emoção, mas também olhar para frente e dizer, uau, que esperança, vale a pena chegar lá. Não importa o meio, não importa, quando eu falo o meio, não é o caminho aqui, não importa como as coisas aconteçam, com sofrimento, com perseguição, vale a pena esperar, vale a pena percorrer esse caminho, vale a pena correr, vale a pena permanecer olhando para o alvo até alcançá-lo. E eu peço ao Senhor graça para que eu transmita aquilo que está no meu coração.
Irmãos, Romanos 8, 14. Vou ler com vocês aqui alguns versículos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados na qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos ver se aqui a gente entende o que o apóstolo está dizendo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ele está falando de um processo aqui. Irmãos, esse sofremos aqui, eu tenho por mim, aí os irmãos me corrijam, se eu estiver equivocado. Esse sofremos aqui é assim, ó. Quando eu me converti, o que aconteceu com Cristo na cruz, aconteceu comigo. Eu me uno com Cristo na cruz, o que aconteceu com Ele, acontece comigo. Eu morro com Cristo, eu sou colocado na cruz com Ele, morro com Ele no meu batismo, ressuscito com Cristo para uma nova vida e vou ser glorificado. Então esse sofrimento não é o meu sofrimento só do dia a dia, de sofrer pelo Evangelho, mas é a minha participação com Ele, eu fui unido a Ele. O que aconteceu com Cristo acontece comigo, e é um processo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Alguns anos atrás, quando eu estava lendo esse versículo aqui, esses versículos, eu me deparei com esse final aqui que diz que gememos junto com a natureza, né? Aguardando a adoção de filhos. Aí eu, peraí. Alguma coisa aqui, eu perdi aqui o fio da meada. Porque até então, meus irmãos, na minha cabeça, eu tinha por certo de que o Senhor tinha me adotado como filho. Inclusive, eu lembro um encontro, teve um irmão que estava assim com a igreja e falou assim, quem aqui foi adotado por Deus? E todo mundo levantou a mão, aleluia, tal. E foi nessa época que eu estava lendo isso, eu falei, mas eu não sou adotado por Deus, eu sou filho legítimo. Ele me regenerou. Eu morri e nasci de novo. Eu não fui só aceito como filho do coração. Eu morri e nasci. Jesus disse, quem não morrer e não nascer de novo não pode entrar, ver o reino. E quando eu vi esse versículo aqui, ele está falando que nós ainda hoje aguardamos a adoção de filhos. Aí me deu parafuso aqui, eu falei, peraí, adoção de filhos então é futuro? O que é isso aqui?
E eu fui buscar entender o que é adoção, quando a palavra fala de adoção, o que significa. Irmãos, o meu coração se encheu porque é como que abre uma cortina e você entende algumas coisas e aquilo enche o seu coração e você fica vislumbrado com o propósito eterno de Deus, com aquilo que Ele planejou desde lá do princípio, antes de todas as coisas, o que Ele tinha em mente. Mas antes de a gente entrar nesse tema, tem 2 versículos que eu quero ler com vocês. Um é 1 Pedro 1,3, que fala assim, ó: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma nova esperança. Regenerar, refazer, recriou. Amém? E outra, João 3,3 diz assim: A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu pergunto aqui, alguém aqui é adotado por Deus? Agora foi fácil, né? Eu devia ter perguntado antes. A galera está preparada. Mas, irmãos, eu quero explicar para vocês o que é esse conceito da adoção na palavra, para que a gente entenda um pouco, inclusive, esse processo, porque quando João estava falando de que a salvação é um processo, é um desenvolvimento, você trabalha na sua vida, até o dia que Jesus voltar, num processo de crescimento. A sua salvação é desenvolvida. E nisso consiste exatamente a adoção. No período antigo, romano, havia uma tradição que era assim, ó: o filho, quando nascia na família, ele era filho legítimo, ele era filho ali do pai e da mãe. Só que ele não tinha um status de herdeiro, um status de maturidade para poder ser colocado na lista de cidadãos. Então, quando ele era pequeno, ele nascia, o que o pai fazia? O pai colocava ele com tutores, com professores, para que ele aprendesse a plantar, a colher, a como ser homem, a como negociar, como vender, como comprar, aprendia como cuidar da casa. Até que um dia, o pai, isso era a decisão do pai, que ele tinha visto que tinha chegado o tempo e ele tinha percebido no seu filho maturidade suficiente. O pai chamava o filho, tirava ele uma roupa que era característica de criança e colocava uma roupa de adulto. E ele assinava, era algo solene, ele assinava um documento, onde ele, a partir dali, fazia parte da sociedade como homem, podia participar das reuniões. E o pai, então, fazia de fato uma procissão. O filho, junto com o pai chamava amigos, familiares, pessoas conhecidas, e o pai então mostrava o seu filho maduro, atingiu a maioridade. O meu filho é adulto, o meu filho pode junto comigo fazer parte da herança e tem autoridade agora como homem. E o pai, então, apresentava. E depois, do final do dia, ele fazia uma grande festa, junto com seus amigos e familiares, para celebrar. Que hoje, muita gente celebra os 18 anos, né? Com as meninas, os 15. Então, era uma festa onde se celebrava a entrada do filho como um filho totalmente com seus direitos de herdeiro e participante
da sociedade. Então, quando Paulo ele fala que nós aguardamos a adoção de filhos, ele está falando baseado nessa cultura, nessa tradição. Ele olhava para nós, olhava para o propósito eterno e dizia, olha, nós aguardamos a adoção de filhos. Aí ele põe aqui o sinônimo aqui a isso, a redenção do nosso corpo. Irmãos, no dia que o Senhor voltar e nos encontrarmos com Ele, a palavra fala de Jesus com a sua noiva, que haverá uma grande festa, um casamento. Isso é um aspecto do reino. Há um outro aspecto que é o pai. O pai vai pegar os seus filhos e vai dizer, é chegado a hora. E vai nos apresentar para toda a natureza, para toda a criação, todo o universo, para os anjos. E vai dizer, aqui estão os meus herdeiros. E vão participar comigo, e vão reinar comigo. Tem duas coisas aqui, irmãos, que eu quero deixar com isso daqui. Uma é essa glória futura. O que não somos ainda e haveremos de ser. Contemplar aquilo que nós seremos, junto com o Pai. O Pai vai nos apresentar e vai compartilhar conosco da sua herança, do seu reino, e vai nos chamar para reinar junto com Ele. Mas, algo que nos serve para hoje, irmãos. O texto de 1 João 3:2 diz assim, exatamente o que você está compartilhando. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele o é, o veremos. Amém. Amém. Mas a outra coisa também que eu quero, irmãos, falar, porque isso é importante para os nossos dias de hoje, agora, é a nossa filiação com Deus. Irmãos, nós não estamos numa luta para provar para Deus que nós merecemos ser filhos dele. Entendam o que eu quero dizer. Nós somos filhos de Deus. Nós nascemos dele. Ele nos gerou. Somos amados pelo Pai. O Pai não está em busca de chicotear pessoas e filhos para tentar. Não, irmãos. Se o pai precisar disciplinar o filho, ele vai disciplinar por amor. Mas o pai não corre. Eu pego um pouco o meu exemplo com meus filhos. Eu não estou matutando aqui na minha cabeça o tempo todo no que pegar eles para disciplinar e provar que eles têm que ser dignos e mão pesada. Não. O meu foco é amá-los. É garantir a vida eterna deles. É cooperar com eles. É derramar do meu amor, do meu cuidado. É que se ele cai, eu vou lá e levanto. Se ele precisar de limpeza, eu vou limpar. Porque eu sou pai e ele é meu filho. Se eu, sendo mal, sei dar boas coisas aos meus filhos, muito mais o vosso Pai que está no céu. Irmãos, vocês são filhos de Deus. Abracem, lambando, tomem posse dessa verdade. Vocês são filhos de Deus. E porque vocês são filhos, Ele é Pai. Ele é Pai. O nosso foco não tem que estar em ter medo de perder a filiação.
E o foco, quem tem foco nisso, é quem tem culpa na corte. Mas o meu filho não tem medo se eu vou amá-lo ou não, se eu vou perdoá-lo ou não, se um dia... Não, meus irmãos. Porque isso vem de mim, é uma garantia. E aí entra um pouco a questão da fé. A fé que eu tenho no Senhor é a fé que Ele é o que Ele diz que Ele é. Ele é Deus, Ele é meu Pai. E essa garantia, essa convicção é o que me leva para perto dEle. Porque eu sei que Ele vai me perdoar. Agora, por causa do perdão eu vou pecar deliberadamente? Não, pelo contrário. O amor dele por mim me faz amá-lo mais. E se eu cair, eu tenho um pai que me ama, porque se eu toda vez chegar a ele, arrependido, ele vai me limpar, disciplinar se for necessário, mas vai me limpar como um bom pai, porque o que ele quer é um dia nos apresentar como herdeiros dele. Aquele texto que nós dizemos, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homens perfeitos, na medida da estatura, da plenitude de Cristo. É isso que Ele quer. O coração dele é de fazermos como o Filho Jesus. Esse é o desejo do Pai. Irmãos, é isso que... Por isso que eu estava dizendo, quando olhamos para trás, a gente vê a dor do parto que foi da gente ter nascido. O Senhor teve dores de parto para nos ver nascer. E que dores foram essas? Mas quando eu olho para frente, a gente estava lá em casa ontem comemorando o aniversário da Sarinha, e aí teve um momento lá que a gente estava falando de casamento, né? Estava lá o Bruno, a Érica, e teve uma hora que o Roberto, ele falou assim, o pessoal que estava lá, ele falou assim, olha gente, vocês não sabem a alegria que é de o pai, né? Tá lá na frente, e ele falou até do noivo, de ver a sua noiva vindo, mas o que alegria é o pai poder apresentar a filha, e nesse caso eu vou falar de filha e filho, dizer assim, olha, estou colhendo o fruto do meu trabalho, colhendo o fruto do meu investimento, colhendo o fruto de anos de alegria, de choro, de tristeza, de júbilo, mas está aqui. Irmãos, quando aquele dia chegar, o pai vai se orgulhar, sabe o pai orgulhoso? Vai dizer assim, eu fiz, está vendo esse resultado aqui? É o meu filho, os meus filhos. A imagem e semelhança, o que eu desejei lá atrás, o que lá desde a eternidade eu coloquei no coração, está aqui, os meus filhos. Nós vamos poder ouvir o que Jesus ouviu quando Jesus foi batizado. Aqui estão os meus filhos amados que me dão muita alegria. Irmãos, é para isso que nós temos que olhar. Esse mundo tenta tirar nossos olhos do Pai. Olhemos para o Pai. Olhemos para Ele. Ele é o nosso Pai, nós somos filhos. E filhos genuínos, verdadeiros, porque fomos gerados dele. Não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível. E eu, esses dias, ontem, na verdade, pensando nessas coisas, me veio uma música. É uma música antiga, a gente cantou até no grupo caseiro, aquela que diz assim, não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais, é o lugar do meu prazer,
onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, na cruz. Os braços do meu Pai, os braços do meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar para onde ir, Mas o Pai, com seus braços de amor, restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Nos braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, na cruz. Nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Beto, Amém. Beto, repetindo o texto que você leu de Romanos 8, o versículo 14 e o versículo 16, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.